O ataque do Sport e o início problemático na Série A. Como resolver isso? Quais as soluções? Vamos debater tudo isso depois da vinheta. Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal do Lucas Holanda. Peço para você que chegou até aqui se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações e, claro, compartilhar o vídeo e o canal para que chegue e mais gente, né, que as novas pessoas possam conhecer o canal, porque a gente vai produzir conteúdo diário sobre o esporte. O Sport que perdeu ontem, né, para o Vasco por 3-1, jogo em São Januário, segunda derrota consecutiva do Sport, também a segunda derrota consecutiva a segunda derrota na Série A. O Sport que tem 1 ponto em 3 jogos, né? Ainda não venceu. Eu até falei isso no pós-jogo ontem. Não acho que seja um cenário de terra arrasada, mas é um cenário de alerta ligado, até porque 1 ponto em 9 disputados, né? É sempre um cenário de alerta ligado, independentemente da tabela que o Sport enfrentou até agora, né? E na derrota de ontem, meus amigos, me chamou muita atenção, novamente, a inoperância do setor ofensivo do Sport, né? Eu particularmente, já tinha essa preocupação do setor ofensivo do Sport para a Série A, porque não há no setor ofensivo aquela peça que você, pelo menos na minha opinião, tenha a confiança de que aquele cara vai te entregar X gols na temporada, né? Claro que isso não é certeza, mas em alguns casos você tem aquele atacante que te entrega 5, 10 gols no campeonato e faz muita diferença, né? E o Sport, na minha opinião, o perfil de elenco não tem ninguém com essas características, sabe? E aí a gente tem um problema. Vou compartilhar com vocês aí essa imagem aqui com os números do ataque do Sport no ano, né, de 2025, e a gente vai entender um pouco, né, do porquê esse ataque do Sport ser tão inofensivo na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Se a gente for olhar para os 5 atacantes de lado que o Sport tem, o Gustavo Maia, o Romarinho, o Carlos Alberto, o Barleta e o Leni Lobato, historicamente, são 5 atacantes que nunca tiveram uma intimidade com o gol, né? O que mais tem é o Barleta, e teve a melhor temporada da carreira justamente no Sport no ano passado. Então, assim, mas também é um atacante que não é provado numa temporada toda de Série A, né? Embora, na minha opinião, seja o melhor desses. E os outros 4, assim, tiveram momentos bons na carreira em determinados recortes, mas muito, assim, Romarinho foi o que melhor teve momentos, né? Mas há algum tempo já não vem rendendo. Entrou muito mal ontem, na minha visão, novamente. Assim, já é uma peça que eu imaginei que o Sport tentaria negociar antes do Campeonato Brasileiro começar. Então, assim, o Carlos Alberto, que foi o investimento de maior, foi a peça de maior investimento para a temporada no ataque, né, que custou cerca de 15 milhões, está longe de entregar o que se esperava, né? Se for botar na conta só os valores, eu particularmente não esperava que Carlos Alberto fosse entregar muito do que está entregando, porque se a gente for olhar na carreira dele, o recorte é de um jogador de velocidade, mas com muito pouca entrega de gols e de assistências, né? E aí também vai a mesma coisa para o Gustavo Maia, que é uma aposta, foi contratado como, em tese, uma aposta, né? Você entende assim, a contratação por ser um jogador que se destacou no rival, numa divisão inferior, com margem para crescimento, mas também não é um jogador testado em Série A, assim como o Leni Lobato, que no início do ano, né, fez seus golzinhos ali no estadual e na Copa do Nordeste, mas também está longe de ser uma unanimidade ofensiva, né? Então, como vocês estão vendo aí na tela os números, são atacantes que
entregam muito pouco os atacantes de lado, não só em gols, mas também em assistência. Eles pecam muito na definição. E isso é muito prejudicial, porque a gente viu o Sport nesses 3 jogos de Série A ter a bola ofensivamente, conseguiu chegar perto da defesa do adversário, mas é um time que simplesmente não consegue transformar isso em perigo real de gol. E aí corre, se não for corrigido, o risco do Sport virar um time arame liso, porque não consegue ferir ninguém de forma efetiva, né? Eu vou até perguntar para vocês aqui. Os 3 goleiros que o Sport enfrentou nesse Brasileirão até aqui, quais foram as grandes defesas que o ataque do Sport obrigou Rafael, Everton e Léo Jardim a se desdobrarem para pegar? Na primeira rodada, Hereda consegue um chute de fora da área, né, lateral direito, e Rafael pega. Everton pouco trabalhou também assim de defesa. Mesma coisa Léo Jardim. É claro que há quem vá argumentar que o Sport acertou o travessão tanto contra o Palmeiras, na bola parada de Sérgio Oliveira, e ontem com o Barleta, após o cruzamento rasteiro de Chico. Mas ainda assim, eu acho muito pouco, sabe? Eu acho que o time não pode ficar ficar se explorando nessa questão do volume com a bola na área adversária sem conseguir concluir em gol, porque no final das contas o que vale é o chute no gol e, consequentemente, a bola na rede. Então, eu acho que a baixa produtividade dos pontas, ela causa um desdobramento ainda maior, porque cai nos centroavantes também, né? A gente está vendo o Pablo como centroavante titular do Sport, e o Pablo, que nunca foi um grande goleador na vida, está finalizando muito pouco, né? Sai muito da área. O Arthur Souza, na minha opinião, o nível é muito baixo. Eu acho até que está jogando mais do que deveria, com todo respeito ao atleta, mas eu acho que não se justifica a minutagem que o Arthur Souza vem tendo. E o Gonçalo Paciência está voltando ainda, né? Tá na transição física, deve ficar à disposição para as próximas rodadas. Então, Pepa tem um quebra-cabeça aí para resolver. O Sport não pode continuar com essa postura de arame liso, e como a janela está fechada, né? Não há como contratar. Inclusive, eu acho que foi um erro da direção não ter buscado pelo menos mais uma peça com maior intimidade com o gol, ou aquele ponta que consiga ser mais incisivo e entregue gols e assistências, o que, na minha opinião, o Sport não tem. E aí, quais as soluções? Bom, acredito que o Barleta seguirá como titular, mas eu acho que uma das soluções para melhorar essa questão ofensiva do Sport deverá ser a entrada do Atencio, né, na vaga de alguém ali do meio para frente, para tentar, né, melhorar esse volume ofensivo e também, claro, de conclusão. Atencio, que não é um atacante de lado, mas já chegou a jogar pela direita, também joga como camisa 10 ou até mesmo um camisa 8 mais recuado. Então, é isso, né? O Sport precisa urgentemente resolver essa questão ofensiva, porque não dá para ficar achando que só ter a bola e girar de um lado para o outro vai adiantar alguma coisa, né? A Série A, ela não perdoa ineficiência. Quem não faz vai acabar sendo penalizado, e o Sport já experimentou disso aí, desse início de Brasileirão. Então, eu queria saber de vocês aí, o que é que vocês acham? Qual é a solução para esse ataque do Sport no cenário onde não há mais como contratar? Quem deve ser o titular? Pepa deveria abrir mão do meio-campo mais robusto, que, na minha opinião, tem dado certo? Ou vocês acham que precisa mudar individualmente lá na frente? Deixa aí nos comentários, manda sugestão de pauta, deixa o like, compartilha com os amigos e até a próxima.